Ok. Então, boa noite a todos. A aula está sendo gravada. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. São 19 horas e 16 minutos e a gente está começando a conversar aqui com o pessoal de Serra Caiada, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. A aula é gravada. Vocês sabem que quem não quiser a sua imagem depois divulgada não tem problema, pode permanecer com as câmeras desligadas. É uma gravação apenas para fins acadêmicos e peço que fiquem com os microfones desligados apenas para não dar microfonia. Mas, por favor, participem. Eu vou estar sempre perguntando a vocês, querendo a participação de vocês, é uma troca de experiências para a gente poder somar, tá certo? Então, eu vou partilhar aqui minha tela com vocês. Igualzinho a um comissário de bordo. E aperte os cintos que a máscara vai cair, vai tal. É verdade, é quase... Tá de parabéns, igualzinho. A rotina, né? Entenda assim, você falando como... É quase um disco, né? O cara já está no automático. Mas, assim, eu acho sempre importante, né? Esse acerto no início, somos todos adultos e tudo, mas eu gosto sempre que fique registrado a questão de umas orientações básicas, por isso que realmente parece o comissário de bordo, né? Repetindo as coisas sempre. Bom, não vejo a tela de vocês quando estou projetando, então fique, assim, bota aquela mãozinha quando você quiser falar, é só abrir o microfone, professor, por favor, tá certo? E aí a gente passa a palavra para vocês na hora. Então, a disciplina é Organização e Coordenação do Espaço Pedagógico em Espaço não escolar. A gente está fazendo uma reflexão do trabalho pedagógico, da ação pedagógica, né, no espaço não escolar, fazendo algumas reflexões sobre essa temática. Eu sou o professor Davi Martins e a turma de Serra Caiada, turma C. Hoje é a aula do dia 8 de abril. Bom, o tema de hoje, para a gente conversar um pouco, é a expansão do terceiro setor. Um caminho sem volta. E aí eu já vou me remeter aqui para a tela de vocês, para perguntar a vocês, né, qual experiência que vocês têm com ONGs, né, com a organização, com a sociedade civil organizada. Você já participou de alguma ONG? Você participa de alguma ONG? Você tem vontade de abrir alguma ONG? Né? Como é que vocês veem a importância da ONG? Dinheiro é... Como é que vocês veem a importância? E dá, viu? Dá dinheiro. Dependendo do nicho que você trabalha, por exemplo, só fazendo um parênteses, né, que você fez o símbolo do dinheiro, quando eu fiz uma especialização em terapia comunitária no Ceará, tive contato com um cara muito bacana do Rio de Janeiro, e ele falando, explicando que as ONGs que trabalham com favelas, lá no Rio de Janeiro, ele deu o exemplo, foi um depoimento dele, movimentam, recebe realmente dependendo do trabalho que você faz, você consegue captar bastante recurso. Mas isso aí é uma outra questão, foi só um comentário, porque você fez o símbolozinho do cascalho, né? Mas vamos lá. ONG, quem já trabalha, se não me engano, o Alexandre trabalha, quem tem experiência, quem já teve vontade de abrir uma ONG, não abre por quê? E aí, gostaria de ouvir vocês. Fernanda, já pensou em abrir uma ONG? Já pensou em presidir uma ONG? Fernanda? Oi. E aí, Fernanda? Sim, já pensei, né? Assim, não tão grande, uma coisa pequena que possa ajudar uma ONG outras sobre o quê? pessoas. Uma ONG sobre o quê? Para animais, para cultura, para educação? Qual a área? Voltada para a cultura e a educação, que eu acho que elas estão em conjunto, até porque a cultura e a educação, elas estão entrelaçadas, né? Uma faz parte da outra, porque na cultura a gente aprende bastante, então acho que é uma coisa está ligada à outra. E influenciar a cultura dentro da educação, num projeto, é muito importante. Então, assim, eu tenho essa vontade, né? Quem sabe um dia eu possa fazer isso. Acho muito bacana quem faz, sempre fico acompanhando. Eu acho muito, muito bacana. Parabéns.
E assim, é, são projetos, né? Essa questão de trabalhar com o terceiro setor, de novo, eu digo que são possibilidades e que a gente deve estar sempre aberto para essas possibilidades. Ana, e você, Ana, já pensou em abrir uma ONG, participar de uma ONG? O que é que você acha disso? Foi uma coisa que nunca lhe ocorreu, nunca passou na sua cabeça? Já, professor. Eu gosto muito dos animais, já tenho aí voltado para essa área, né? Certo? Que é uma questão, acredito, pública, né? Tantos animais e traz consequência, né? E, infelizmente, nem aí, né? Se não se preocupa nem com os humanos, imagina com os animais. Então, eu já pensei em voltar para essa área e para a área também da reciclagem, devido ao plástico no mundo. Tá, legal. Bacana. Não desistam, viu? Fiquem com esses projetos aí em mente. Não necessariamente agora, mas bacana isso. Wellington, você já teve É, algum... Oi, Fernanda. eu queria falar sobre uma ONG que tem aqui na minha cidade. A minha cidade é pequena, como muitos sabem, né? Que é Senador Eloy de Você é Souza. de Eloy de Souza, né? Isso. Tá. E aqui, né, temos os assentamentos, que são os sítios, e um desses assentamentos, inclusive já teve até, passou, né, no Luciano Huck, não sei se algumas pessoas conseguiram acompanhar, durante essa pandemia, tem essa ONG que se chama Família Criativa do Campo, que ela ajuda as famílias do sítio, né, desse sítio, e muita gente, tipo assim, vai ajudar, ajuda indiretamente, é, repostando, fazendo pôster, e lá é muito bacana, porque eles trabalham com a reciclagem, com a cultura, trabalham com matemática, português, então é muito bacana lá. Inclusive, ela sobrevive tanto de doação como de parcerias. Então, assim, é muito bacana. E as pessoas que estão lá, elas estão como. Ai, meu Deus, Voluntárias? agora. Isso, Voluntárias? voluntárias. E é muito bacana, é um projeto muito bacana. Que aqui dentro da minha cidade, que eu acho assim, muito bacana mesmo, inclusive nas mostras culturais, a prefeitura ela sempre procura também mostrar, o que eu acho muito interessante, porque já é um apoio extra. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. E eu vejo que é uma coisa que realmente dá resultado, porque já vi É, muitos casos de crianças aqui que, tipo, elas incentivam outras crianças a fazerem parte desse projeto. E acaba que as crianças que foram alunos acabam sendo também voluntários. Então é muito entendi. bacana. Muito bacana. E aí você tocou num ponto, Fernanda, né, que é comum às ONGs, que é a questão justamente das parcerias, né? Então, a E, prefeitura, quando faz os movimentos culturais no município, na cidade, né, foi isso que eu entendi, sempre convoca essa ONG e faz essas parcerias. Então, esse terceiro setor, onde a gente pode atuar, né, enquanto pedagogo, enquanto ato de ensinar, é um setor vastíssimo. Quando eu começo a perguntar isso aos alunos, lógico, é tudo provocativo dentro do direcionamento que eu quero dar, justamente para a gente perceber que ao se falar de ONG, literalmente o leque de possibilidades é praticamente infinito, certo? Porque você pode ir para absolutamente qualquer área. Claro que a grande maioria vai para essa área com esse cunho social da educação. Você falou do reforço, se eu não me engano, que tinha as aulas de português e matemática, e você falou também dessa parte cultural, tanto que a prefeitura convida essa ONG para numa parceria, né, assim, ilustrar, demonstrar, mostrar o seu trabalho, não é isso? Mas aí, assim, exatamente. pronto. Deixa eu perguntar aqui ao Wellington. Wellington, você já pensou em abrir uma ONG, participar de uma ONG? Tem vontade? O que é que você me diz? Assim, professor, eu participei de um projeto social que no início eu era um atleta, né? Porque era um projeto social que envolvia esporte e educação.
E meio que era um atleta. E depois eu passei a ser um dos pilares, né? Tinha o dono desse projeto, porque nosso projeto não envolvia nada de política, nunca foi, né? E a gente meio que saía de recursos de apoios, de parceiros que ele fechou e tudo mais, e ele me deu essa oportunidade de coordenar essa parte, né? E eu, como nesse tempo, comecei a cursar pedagogia e tudo mais, comecei a implementar a educação. Ficamos com o esporte e a educação. Foi um projeto que a gente pegou crianças humildes e jovens e adolescentes de até uns 20 anos, acho, 19, a gente tem esse projeto junto com eles, e a gente ajudava em questões financeiras, como tinha crianças bem humildes, a gente tinha esse apoio de alguns parceiros que faziam doações de tênis, de bola, também ajudavam questões de alimento também. Assim, era um projeto que é voltado justamente para essas crianças que necessitavam, sabe? Crianças bem humildes. Eu amei essa ideia, essa iniciativa dele. E até uma penso experiência, assim, né? é Envolvendo uma esporte e experiência, educação. é uma experiência fantástica, né? Quando você se envolve com o social. Mas aí, assim, a outra pergunta que eu queria fazer a vocês é a seguinte, principalmente para o Wellington e para o Alexandre, que atua numa ONG, né? Vocês viam, por exemplo, o pedagogo dentro dessas ONGs? Que esse pedagogo desenvolvia? Ou não tinha, e hoje você percebe que se tivesse, seria melhor? Em que sentido? Qual é a contribuição que vocês viram ao participar ou percebem que poderia ser dado por um profissional de pedagogia? É assim, professor. Até então, essa ONG estava meio que bagunçado, porque não tinha uma pessoa para relação assim de comunicação, desse planejamento, um processo, sabe? Depois que eu comecei a cursar em 2018, né? E teve todo um processo e tudo mais. Eu fiz um curso de vendas e administração, curso profissionalizante, depois ingressei na faculdade em pedagogia, e até então a organização em relação a planejamento, a questão de transmissão, como assim, de falar, sabe, um momento assim, didático de conversar com os alunos e tudo mais, assim, melhorou bastante, porque eram pessoas assim que não faltava essa comunicação, sabe? Esse olhar pedagógico, sabe? Esse olhar de um pedagogo para aquelas crianças e tudo mais. E assim, quando eu comecei a ver uma mudança muito grande em relação ao planejamento, a questão de comunicação e por aí vai. Foi uma mudança assim que Perfeito. eu comecei a notar, sabe? Uhum. Perfeito, Wellington. Bem-vinda, Raíssa. Gente, veja bem, eu já disse a vocês que eu sou pedagogo na área social, né? Eu trabalho com garantia o sistema de garantia de direitos para criança e adolescente, para idoso, para deficiente aqui em Natal, na capital do estado. E aí, o que acontece? Às vezes a gente recebe lá os estagiários de pedagogia e eles perguntam assim, professor, qual é a contribuição? O que é que o pedagogo faz dentro de um conselho? Né? E aí eu, assim, partindo dessa experiência de vocês, só anotar aqui. Bem-vinda, Luana. A gente fazer uma reflexão sobre isso e a fala de Wellington é super pertinente para demonstrar isso. A contribuição, a grande contribuição que eu vejo da ação pedagógica, da atuação de um pedagogo, é em você fazer um planejamento, tá certo? O pedagogo, as ONGs, muitas vezes, elas surgem de uma ideia bacana de proteger os animais, de melhorar o esporte, de incentivar a parte cultural e tudo, mas é difícil, às vezes, para a pessoa que, às vezes, não tem uma noção dessa questão do planejar, do administrar, e aí fica uma coisa meio solta, né? Uma palavra que você usou foi assim, quando eu cheguei, estava meio bagunçada. Depois eu fiz um curso de administração, quando eu entrei na faculdade, eu fui ajudando a planejar e eu percebi essa mudança. Então, veja que você foi o ator de modificação, digamos assim, desse arcabouço, desse jeito que essa ONG estava trabalhando. Então, basicamente, é isso. A grande contribuição que a gente de pedagogia, que nós pedagogos podemos dar a esses locais não formais, é esse entendimento da importância do planejar,
tá certo? Vou voltar aqui para a minha tela, e aí, sempre que vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade. Mas eu vou voltar aqui para a frase. Expansão do terceiro setor, um caminho sem volta. Veja bem, as ONGs, no caso, estão se expandindo, estão aumentando os números, estão aumentando sua área de atuação, estão aumentando seus braços, digamos assim. Esse crescimento, essa expansão, é um caminho sem volta, ou vocês acham que isso vai retroceder? Quando a gente fala do terceiro setor, quando a gente fala de ONG, a gente fala de uma coisa que se chama de sociedade civil organizada. Foi a população, a sociedade civil, não é militar, podem ter militares, mas não tem uma estrutura militar, né? Essa é a população, o povão, que se junta em prol de uma causa e começa a trabalhar. E aí, assim, você começa a trabalhar por quê? Por que vocês acham, por que vocês percebem que essas ONGs se desenvolvem? Quem consegue ter essa percepção, por exemplo, Fernanda falou que em Eloy de Souza tem uma ONG muito bacana que trabalha com... Mas por que será que tinha esse espaço para essas ONGs aí? Ana disse que tinha vontade de fazer uma ONG sobre os animais, porque não cuida nem das pessoas, quanto mais... Então, assim, que espaço é esse que essa ONG preenche? Vocês conseguem analisar isso, perceber isso? Que é a ideia que vocês têm disso? Desse espaço que essa ONG chega para ocupar? Que espaço vago é esse? Professor, assim, Bom, aqui... relações sociais, né? Chega mais para algo mais social. Certo. No âmbito das relações sociais. Tudo bem. Ana, você ia falar alguma coisa, Ana? Você está aqui... Isso, professor, era basicamente questão social. Eu acredito assim, algumas pessoas querem fazer alguma coisa em prol do planeta, eu acredito assim. Pelo menos o meu objetivo, tipo, é ajudar as pessoas, os animais, enfim. E é uma questão social, de poder fazer alguma coisa para contribuir para o nosso planeta. Então, vamos lá. Mas também tem a questão financeira, eu acredito. Sim, claro, né? Mas vamos lá. O que eu queria, assim, provocar vocês é no sentido do seguinte entendimento. Gente, as ONGs, elas vão ocupar um espaço onde o Estado está deixando a desejar. Se você for perceber, as ONGs, seja para ajudar, por exemplo, na questão das drogas, seja para a questão da proteção dos animais, seja para, por exemplo, dos idosos, seja, por exemplo, para uma valorização da cultura, dos assentamentos, é porque está faltando, ou porque o Estado, não é governo, tá? Não é o prefeito, não, é uma política de Estado, não conseguiu chegar até aquela população, não conseguiu chegar naquela comunidade. Então, alguém percebe que está faltando uma ação social, uma ação direcionada, uma ação intencional, que o Estado não está chegando. Então, a pessoa, tipo assim, se cansa de esperar e começa a ocupar o espaço que deveria ser, por obrigação, do Estado, porque o Estado tem a obrigação de fazer a política pública contra a droga funcionar, de fazer uma política pública de proteção dos animais, de valorização da cultura, de educação, tá? E aí, mas ele não consegue chegar em todo lugar. Então, esse espaço, então veja que a ONG, esse terceiro espaço, ela, de certa forma, ocupa um lugar que era do espaço. O Wellington quer falar, com certeza, que abriu o microfone. Diga aí, Wellington. É justamente nesse sentido político, professor, que eu acabei citando desse projeto social, de ser um projeto mais privado, sem apoio político, porque, voltando àquele velho assunto de aulas anteriores, que quando muda, né, prefeito, muda alguma coisa, muda o governador, muda as questões políticas, entre outros, e basicamente os projetos acabam ficando pela metade ou se não acabam. Foi justamente por isso que foi um projeto totalmente privado, sem apoio político nem nada, apenas de parceiros, de empresas, tudo mais que querem ajudar, incentivar o projeto, e justamente por causa disso, porque o sistema político é muito é aquela coisa. Sai aí muda tudo, sabe? É muito complicado em relação a isso, sabe? Porque não tem uma continuidade.
Isso. Esse é o grande problema para mim, né? Para mim, esse é o grande problema do Brasil. Não se cria uma política de Estado, onde, independente do governante de plantão, independente do partido político de plantão, independente da ideologia de plantão, tem algo acima disso, do partido, do político, da ideologia. E é um projeto cultural, educacional, de saúde, e aí você vai dar continuidade. Oi, Alexandre, fica à vontade. O que acontece é que nessas ONGs está faltando pedagogo para passar a estratégia. A ONG, organização não governamental, aonde alcança, aonde o governo não alcança. Ela começa por vias privadas. Vias privadas no micro. A ONG começa no micro, que a tendência dela é ir para o macro. Certo. No olho que está os políticos é no macro. Mas se você fizer uma ONG focada nos principais políticos da sua redondeza, o macro, no caso, o município, o vereador, ele vai manter essa ONG respirando. Porque através dessa ONG vai ter o nome dele e ele vai dar continuidade. Então, o pedagogo, ele não vai ser, na ONG hoje em dia, ele não é mais um cara para ensinar. E sim, ele vai manter o funcionamento e ter estratégias. Perfeito. De ensinar como manter a ONG. Essa aí é uma das funções nossas. Eu sou coordenador pedagógico na Desafio Jovem Benésio e hoje em dia nós vivemos de recursos, é filantrópico. Nós temos que manter. Vocês têm a ajuda do governo? Temos a ajuda do governo. Mas essa ajuda do governo, ela chegou até nós por quê? Porque através de políticos que viram que nossos colaboradores são influentes. Opa! Influência. Instalou logo a cabeça dele, falou, vou nessa, que eu vou me manter vereador, já temos deputados, e estamos chegando a um senador já, que já está nos apoiando. Perfeito. Entendeu? Que bom. Então, o coordenador pedagógico, no caso das ONGs, no meu caso, nem das ONGs, foi visto agora tem... não vou longe não, cara. Tem 2 anos no máximo. A OCIP, né? Organização Social... Era uma ONG, tornou-se uma OCIP, é filantrópico só por ser filantrópico, por receber ajuda, mas a filantropia não se aplica na parte contábil, porque tem lucro. Não existe empresa que não dê lucro, vamos para o fundamento contábil, que é desse jeito. Então, é uma coisa que brinquei no início do dinheiro, mas é real. Porque o que vai manter vai ser o colaborador de influência. Olha só, vamos supor aqui o nosso amigo querido Wellington, está na ONG dele, do futebol, conseguiu um contato dentro do ABC, fornecer bola. Esse contato de fabricante de bola fornece para o estado todo. Aí continua ali, aí a ONG está funcionando. O vereador vem, como é que está as coisas? Está precisando de alguma coisa? Não, a gente tem aquele fabricante de bola que faz as bolas para o ABC lá no Frasqueirão, ele fornece bola para isso. O vereador vai, interessante. Vai começar a participar mais para conhecer esse tal empresário. Tal fornecedor de bolas. É voto. Tudo, isso é um exemplo baixo, né? O fornecedor de bolas. Porque ele vai começar a ver que quanto mais ele ajudar, mais manter aquela ONG, o voto dele está certo. Mas quando ele usa a ONG, isso, ele vai usar a ONG como uma forma de garantia e manter a sua visibilidade, né? E aí ganhar... Isso aí, Martins, professor, o que acontece? Isso aí é para parar. Isso aí a gente tem que ter essa estratégia, o coordenador pedagógico tem que ter essa estratégia. Por quê? Para a gente acabar com aquela quebra do Estado. Que o senhor falou que tem esse problema? Eu tenho esse problema que não segue e muda tudo. Não, vamos engarar, temos que engarar pessoas, engarar colaboradores, para que traga os políticos, que os políticos sejam, eles têm que reverter. Não dependemos deles. Eles sim, que é o correto da democracia. Eles que dependem de nós. Isso, perfeito. No momento que a gente começar um trabalho de ONG, começar um trabalho social e falar assim, eu preciso do governo, você vai conseguir nada. É verdade. É verdade. Você tem que fazer o seu trabalho para eles falar assim, eu preciso dessa ONG.
Eu preciso me aproximar desse pessoal aí, né? Verdade, Porque eles tiozão. estão acertando. Oi, Wellington. É uma questão porque, assim, no início, né, é uma questão de seu investimento, você vai tirar do seu bolso. Até quando, como o Tizão falou, chegar no macro, porque aí você vai ter uma visibilidade maior. Então os produtos vai cair em cima. É aí que a gente fecha parcerias. Isso, exatamente. E muito bem observado o que Alexandre disse, a fala de Alexandre, quando ele disse: o pedagogo não está na ONG para ensinar. Né? De novo, vou contextualizar com a minha prática. Sou pedagogo social. Quando eu passei no concurso, foi o concurso de 2006 aqui em Natal, assumi em 2007, meus amigos mais próximos, e aí, Davi, você foi transferido para qual escola? Aí eu dava um sorrisozinho assim, dizia: eu não trabalho em escola, eu trabalho onde a escola não chega, né? Porque na época eu fui transferido para o agente jovem de desenvolvimento. Então, a gente trabalhava com a questão do protagonismo, de resgate e tudo lá. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla. Então, eu nunca ensinei, não é que eu nunca ensinei, perdão, eu nunca lecionei nenhuma disciplina. Eu sempre atuei, né, nessa questão da área social, para fortalecimento de vínculos, para essa que a Alexandre falou, essa questão das estratégias, do planejamento estratégico, né? Muitas vezes eu cheguei no setor, Davi está assim, ninguém. Não, primeira coisa, básica, um diagnóstico. Você só sabe como melhorar se você saber onde você está. Né? E aí o pessoal, eita, a gente não tinha parado para pensar nisso. Eu disse: pronto, chegou um pedagogo para pensar junto com vocês. Vamos sentar os setores, vamos acalmar as coisas, vamos fazer uma roda de várias rodas de conversa com todos os setores envolvidos, vamos diagnosticar quais são as potencialidades, quais são as forças, quais são as fraquezas, né, quais são as ameaças que estão acontecendo, e aí, depois de planilhar isso aí, de mapear, a gente vai pensar na próxima etapa. Então, o primeiro passo, a primeira grande contribuição é esse mapeamento, esse planejamento, essa leitura, esse entendimento de como é que está esse movimento, essa ONG, seja lá o que for, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, tudo isso dessa pergunta, né? Um caminho sem volta. E aí, sim, aí quando eu falei do caminho sem volta, foi quando eu perguntei a vocês, as ONGs, elas surgem a partir para ocupar qual espaço? E aí a gente concorda que é onde o Estado não está chegando. Mas perceba, gente, a ONG, ela não é necessariamente um concorrente do Estado, ela é um complemento, tá certo? A ONG, o crescimento das ONGs, por exemplo, não vai fazer com que deixe de haver a ação do Estado. Não anula a ação do Estado, de jeito nenhum. São complementares. Bom, vou passar um vídeo aqui para a gente, rapidinho, para a gente abrir... peraí, deixa eu ver aqui, apresentar aqui para que vocês possam escutar o áudio. Só um instante. É rapidinho aqui, eu peço que vocês vão visualizar isso aí. Você sabe o que é o terceiro setor? A AGU explica. É comum separar os atores da economia em 4 setores diferentes. O primeiro setor são os órgãos e entidades da administração pública. Eles atuam e influenciam a economia com o principal objetivo de garantir os interesses da coletividade. O segundo setor é o mercado. São os empresários e as sociedades empresárias que atuam na economia com o objetivo de gerar lucro. Já o quarto setor é a economia informal. São os particulares que atuam no mercado, mas não estão registrados formalmente. E o terceiro setor são as organizações paraestatais. Ou seja, são entidades não governamentais, sem fins lucrativos, privadas, que atuam por iniciativa própria, prestando atividades de interesse público. Elas recebem a nomenclatura de paraestatais, porque apesar de não fazerem parte da administração pública, atuam ao lado dos órgãos e das entidades estatais, prestando serviços públicos, ou seja, colaborando com o Estado. Por isso, também são chamadas de entes de colaboração. Podemos citar como exemplos de entidades que atuam no terceiro setor: os serviços sociais autônomos, como SESI, SENAI e SENAC, as organizações sociais, como ocorre com a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que atua na área de educação e celebra com o poder público um contrato de gestão. As organizações da sociedade civil de interesse público, como ocorre com uma ONG
saúde, que atua na área de assistência social e celebra um termo de parceria com o poder público. E as entidades de apoio, como no caso das fundações que apoiam universidades federais em projetos de pesquisa. Quando se fala em crescimento e incentivo do terceiro setor, é preciso entender a nomenclatura publicização dos serviços públicos não exclusivos do Estado. Na década de 90, ganhou força no Brasil a ideia que seria necessária uma reforma do aparelho estatal, reduzindo seu tamanho e as atividades desenvolvidas por ele. Nesse contexto, foi então aprovado um plano com diversas medidas para tornar a administração pública mais moderna, eficiente e menos burocrática. De acordo com esse plano, os serviços públicos que não precisam ser prestados de forma exclusiva pelo Estado poderiam ser prestados pelo terceiro setor. E essa ideia se dá ao nome de publicização dos serviços públicos não exclusivos do Estado. Dessa forma, podemos citar como principais áreas de atuação do terceiro setor a saúde, a preservação do meio ambiente, a educação e a cultura. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Pronto, então esse videozinho aí, né, a gente, deixa eu voltar aqui para outra tela que eu estava, eu pesquisando, né, e aí achei esse videozinho curtinho, mas que traz um panorama para a gente, né, sobre essa questão do terceiro setor, certo? E aí dá uma mesclada em várias questões aí. Deixa eu voltar aqui para o slide, que aí eu vou trazer para vocês esse outro infográfico aí que eu encontrei, que achei bem bacana para a gente entender isso aí, né? Então, o primeiro setor, que é a parte governamental, né? E aí você tem o governo federal, o estadual e o municipal. O segundo é o setor privado, que são as empresas, né, limitadas de sociedade anônimas e tal. O terceiro são justamente o que a gente chama de entidades ambientais, as ONGs e tal. Então, perceba, quando o primeiro setor, né, se encontra com o segundo, né, aí você tem as empresas de economia mista, certo? Quando o primeiro se encontra com o terceiro, você tem as fundações públicas. E o segundo com o terceiro, você tem outras fundações e outros institutos. Então, de uma maneira geral, a gente tem esses três setores. No vídeo, ela ainda cita o quarto setor, que seria a economia informal. Aí aparece um menino vendendo uma balinha, aparece um cara de moto simbolizando o entregador, o motorista de táxi, o cara do Uber, né? Mas, enfim, de forma resumida, esse infográficozinho ajuda a fechar aquele que vem do vídeo. Aí a gente pensa no sistema capitalista, que é o que a gente vive, né? E aí, falar sobre o capitalismo, né? No capitalismo, basicamente, a gente vende a nossa força de trabalho. Eu aqui, mesmo à distância, atuando enquanto professor, lecionando uma disciplina para vocês, alguns de vocês aí em Eloy de Souza, outros em Serra Canhada, né? Eu conversando com Fernanda um pouco antes, perguntei a ela quando é que vocês concluíam o curso de vocês, né? Aí ela disse, professor, era para terminar esse ano, mas aí a gente saiu da faculdade e foi para outra, acho que a universidade aberta, e depois voltou para a Facem. E aí, quer dizer, nessa troca aí, né, de instituição, numa busca por aluno, enfim, não sei o que foi que aconteceu nesse meio termo para essa troca, para essa volta, para essa desistência, mas é o mundo capitalista que a gente vive. E nesse mundo capitalista onde nós vivemos, o lucro, a exploração do outro, né, é o que vai, infelizmente, estar na base de todas as relações, certo? Por exemplo, oi. Verdade, professor. O que Fernando falou, porque, primeiramente, a gente começou em 2018 com o curso de extensão. Aí a Facem veio e disse que não ia ter mais esse curso de extensão. Aí veio a Universidade do Brasil, uma proposta, a gente foi. A Universidade do Brasil, realmente, um ensino à distância, a gente brigou pela aula presencial, a gente conseguiu essa aula presencial, ter aulas presenciais. Mas, infelizmente, teve vários problemas. O conteúdo da Universidade do Brasil é excelente, porém, deixa a desejar em questão de coordenação, questão de comunicação, do apoio. E então, vendo esses montes de problema, aí a Facem veio com uma proposta e nos trouxe de volta. E agora
teve um problema com questão de histórica. A Universidade do Brasil é muito difícil em questão de comunicação, entrar em contato com eles. E hoje a gente na FACEM também começamos com vários problemas de comunicação, de coordenação com os alunos. Teve até uma reunião sobre isso. Eu, como líder, bati na tecla que a gente ia fazer esses estudos dirigidos, porque a gente já tinha pedido já o histórico, né? E não tinha precisão. Mas é todo aquele processo. E realmente os alunos que estão hoje, que permaneceram, são guerreiros, viu? Porque o tanto de problema que a gente passou, talvez a gente conclua no próximo ano. Parabéns primeiro, né? Assim, e repito, desculpe, minha intenção não é, digamos assim, colocar o dedo na ferida, polemizar sobre isso. Eu usei a informação de Raíssa para ilustrar um pouco do que eu estava querendo dizer, tá certo? Mas obrigado por sua participação. E aí, nem sempre as relações, sejam elas comerciais, sejam elas de trabalho, são sempre fáceis. Inclusive, falar sobre o capitalismo, Alexandre estava falando que é uma instituição filantrópica, e ele fez uma breve análise muito bacana e disse uma verdade. Falou sobre o mundo contábil, né? Que, na verdade, pelo que eu entendi, assim, no fundo, não existe, porque você tem que gerar alguma sobra e tudo, não pode ser caracterizado como lucro, tal. Beleza. E aí, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, não sei se vocês já foram, eu já fui algumas vezes, até que faliu essa instituição, parece que está reabrindo, que é o Manoa Park, né? Então, o Manoa Park eu frequentei por conta de escola, né? A gente fazia aqueles passeios com os meninos e tal, levava eles lá. E, assim, para mim, aquilo ali, na minha cabeça, uma atividade comercial. É um parque aquático, muito bonito, muito bem localizado e tal. Mas para mim super tranquilo, não tinha problema nenhum. Até um dia que eu descobri que era uma instituição filantrópica, né? Eu disse, caramba, isso aqui é uma instituição filantrópica. E aí, quando a gente descobriu, eu conversei com alguns amigos, eu falei, tem um projeto social. Aí, de uma vez que eu fui, eu vi realmente, assim, bem afastado das piscinas e tudo. Aí tinha lá uma tendazinha e uma monitora, não sei se era professor, não tive a oportunidade de conversar com ela, fazendo uma atividade com algumas crianças, nitidamente uma atividade de reforço. Então, eu desenvolvi aquela atividade para ganhar o título de filantrópica, né? E aí, assim, mas no dia a dia, você que chegar, por exemplo, um turista que chegar lá e entrar e fazer parte de tudo aquilo, e pagar por tudo aquilo e tal, eu acho pouco provável que a pessoa tivesse uma visão de uma instituição filantrópica, tá? Mas, enfim, a gente vive nisso, é o capitalismo. A gente vive de vender nossa força de trabalho. Como eu estava dizendo, né? Eu, professor, estou vendendo minha força de trabalho, meu horário disponível que eu tenho. Eu não estou dando as aulas aqui na FACEM, me oferecem, às vezes, algumas disciplinas e a gente, dando certo, vai fechando e tudo. Todo mundo está fazendo isso, né? É absolutamente normal. Mas essas relações comerciais, como você ilustrou aí, que eu não vou retomar, nem sempre são fáceis. Os conflitos sempre existem. Até porque, quando você tem a busca pelo lucro, você tem, de certa forma, não, você tem que explorar alguma coisa, né? Ontem, na aula de ontem, eu estava comentando, não sei se vocês lembram, por exemplo, essa questão da pandemia. A gente está vivendo uma loucura, né? Um desespero. Parece, eu vi uma notícia rápida antes da aula aqui, estava vendo o site de notícia, parece que a gente bateu mais um recorde de mortes, infelizmente, mas foram mais de 4.000 nas últimas 24 horas, então é um desespero, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com números grandes. Quando morre um, morre dois, caramba, morreu fulano, 4.000, você tem noção do que é 4.000? Quantas pessoas tem na escola que você leciona, ou na escola onde o seu filho estuda, ou na ONG que você trabalha? Tem o quê? Tem 50? Tem 100? E aí você pensa assim, poxa, 4.000 tinham morrido. Quantas vezes as pessoas com que eu convivo diariamente, assim, se eu pensar no meu bairro, se eu pensar na minha rua, tem tantas casas, tem 50 casas, cada uma em média 4 pessoas, 50 casas, 200 pessoas, então morreram 20 ruas dessa minha aqui, todo mundo desapareceu, é uma coisa absurda, né? Mas, mesmo assim, a pandemia, como tudo, e aí eu estava explicando isso ontem,
tem um lado bom para uns e ruins para outros, tá? Acho que alguém já passou a palavra para vocês, só um instantinho. Só um instante, Alexandre. Por quê? Porque, veja só, quando a gente começou essa pandemia no ano passado, não sei aí, em Eloy de Souza, em Serra Cara, mas aqui, eu moro em Parnamirim, você encontrar álcool em gel foi uma catástrofe, porque todo mundo correu para isso, e a lei da oferta e da procura, o preço foi lá em cima. Até hoje, quem vende, por exemplo, luvas, material de limpeza, álcool em gel, desinfetante, agora tem um negócio chamado de sanitização. Você já tinha ouvido falar em sanitização? Eu nunca tinha ouvido falar. Só que aí veio o decreto do Estado e disse, não, as escolas têm que ser sanitizadas, o ambiente tem que ter sanitizado. Então não é detetizar contra barata, contra escorpião. Então essas empresas, quem trabalhava com sanitização e fazia poucos atendimentos, de repente tem um monte de atendimento para fazer. Mas esse é o contexto do capitalismo, né? Enquanto tá ruim para um, tá bom para alguém. Eu acho que foi Alexandre que queria falar. Fica à vontade, Alexandre. Não, o que aconteceu foi uma cidade, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem cidades que tem 5.000 habitantes. Sim. Uma cidade. Tipo assim, quando andar no meio da cidade, virar cidade fantasma. Fantasma. Né? Perfeito. E aí foi o que eu disse. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade para lidar com números grandes. Fala 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Cara, você consegue mensurar o que são 4.000 pessoas, né? Então, assim, sei lá, um ônibus que leva os meninos para a escola, não sei o quê, né? Um ônibus grande tem 50 lugares. Então, vamos lá, 50 dá o quê? Dá 80 ônibus. De repente, 80 ônibus de alunos que pegaram fogo, sei lá, explodiu, morreu, acabou. Olha o absurdo que é isso, né? Mas, repito, para alguém não está tão ruim. Tem empresas, o número de com B, viu? Bilionários do Brasil cresceu. Parece que são os 11 novos bilionários do Brasil. Aí eu fiquei pensando, caramba, tem gente que está se tornando no meio dessa loucura toda. Tem gente que está ganhando muito dinheiro, mesmo numa situação como essa, né? Enfim, é essa loucura que a gente vive. E aí, no rastro dessa loucura, dessa exploração, é que veio surgindo já há vários anos, né? Como a menina lá do vídeo falou, esse é um movimento que vem basicamente depois da Constituição de 88, tá? Depois do marco legal da Constituição, na década de 90, as ONGs começam a se multiplicar, começam a surgir ONGs em todo quanto é canto. Então, vem surgindo essa preocupação dessa responsabilidade social, ambiental e cultural. E aí, né, como se fosse para sanar, para diminuir, para melhorar uma situação apenas de exploração, tá bom? Então, o terceiro setor como uma possibilidade. E aí, no começo eu perguntei, a segunda pergunta foi assim, em que área eles ocupam? E aí vocês falaram justamente sobre isso, professor, nas relações sociais. Perfeito. As ONGs, elas vão trabalhar fundamentalmente na área social, tá certo? No contexto organizacional das ONGs, é formado fundamentalmente pela interação com o mundo, com o universo das pessoas, das comunidades, como acho que foi Fernanda que falou, né? Eu sou aqui na minha cidade, Eloy de Souza, tem uma ONG muito bacana que faz um serviço acho que ela falou com sítios. Eu entendi sítios, né? Assim, na minha cabeça, se referia a uma área rural, né? Dessa questão das comunidades, e fazem as parcerias com o governo e com as outras sociedades, tá bom? Então, também foi uma fala, acho que de Wellington, não, de Fernanda, né? Que na parte cultural da cidade, a prefeitura já faz essas parcerias, tá certo? Focado, como eu já disse desde o começo, em projetos alternativos de educação não formal. Então, aí a gente volta para a fala de Alexandre, quando ele diz sabiamente, o pedagogo não está na ONG para ensinar, para dar aula, não. A gente está por uma parte mais de planejamento, uma parte mais colaborativa, tá certo? E não
quase sempre para não dar aula. Claro que, até a Fernanda falou, tem uma aluno que desenvolve um projeto lá, professor, e eles dão aula de português e matemática. Tem aulas de reforço, provavelmente contratam professores específicos, né, formados em português e matemática, ou contratam pedagogos para lecionar aquelas aulas. O exemplo do Manoa que eu dei lá, que eu vivenciei, que eu vi, tinha umas crianças lá, cada um com seu caderninho, com seu lápis, e tinha uma mocinha lá fazendo minimamente uma aula de reforço. Então, não é o foco da aula, mas é completamente possível. E aí foi quando eu falei também da lacuna do Estado, né? Porque esse terceiro setor, essas inúmeras possibilidades, elas estão ligadas a esse processo de desresponsabilização do Estado. Então, quando o Estado, eu não vou dizer que o Estado lava as mãos, eu não vou dizer que o Estado finge que não vê, né? Embora em algumas palavras, algumas ações, algumas coisas, a gente até tem essa impressão, e aí às vezes a gente não gosta da política, porque a política só tem um interesse, né? Como disse Alexandre, quando você começa a crescer, quando você sai do micro e vai para o macro, aí o vereador quer, e já tem um deputado apoiando, e já tem um senador. Por quê? Só porque você está conseguindo visibilidade. Então, esse perfil desse político que chega para ajudar nem sempre agrada e a gente, de certa forma, se distancia. Mas, de certa eu não quero falar assim, que como se o Estado estivesse lavando suas mãos. Eu prefiro dizer que o Estado não conseguiu chegar ainda lá nessa comunidade perto de Eloy de Souza, aí, na área de Eloy de Souza. Eu prefiro pensar que o Estado ainda não conseguiu fazer uma política pública efetiva para os animais, enfim, porque o Estado tem muita coisa para fazer. Mas é claro que é responsabilidade dele, constitucional, dar conta de tudo isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, pedagogo para quê? Tem até um livro de Libânio, né? Pedagogia e pedagogos para quê? Onde se questiona. Ela traz algumas reflexões nessa área, nesse sentido aí. Bom, temos que lembrar sempre que pedagogia é sinônimo de educação intencional, seja no ambiente formal, seja no ambiente não formal, né? Então, tudo que a gente faz enquanto trabalho pedagógico, enquanto ato de ensinar, seja numa ONG de animal de cachorro, você vai fazer a palestra, por exemplo, as pessoas que vão adotar, e aí você faz um manual de acompanhamento dessa família, você faz um levantamento do histórico da família que vai adotar um cachorro, aí você vai lá e visita, e já teve cachorro, e não teve, e por que é cachorro? É só porque a criança está com a mania de querer, porque quer um animalzinho, ou seja, aí já é uma luz amarela que se acende. Quando a criança abusar, perder o interesse pelo animalzinho, quem vai cuidar? Então aí vai botar na rua, né? Então, tudo que a gente faz, seja no formal ou não formal, tem uma intencionalidade. E aí precisa de um planejamento. Eu costumo sempre dizer, se o nosso nome é pedagogia, o nosso sobrenome tem que ser planejamento. Tá bom? Então, nosso amigo Libânio, né, afirma com muita propriedade que a pedagogia é um campo de estudo próprio, com sua própria identidade e suas próprias problemáticas, né? Que a gente, na pedagogia, procura fazer uma relação entre o sujeito que se educa, o educador, o saber e o contexto do ensino-aprendizagem. Então, veja bem, transportando isso para um ambiente não formal, né? Onde o pedagogo vai, como eu disse na aula de ontem também, a gente vai ter que procurar sempre ter uma visão holística da coisa, que é uma visão que você não está só focado no ambiente. Eu até ontem projetei uma imagem, foi 2 imagens, era de uma sala de aula e de um grupo de alunos fazendo uma aula de campo no bosque e tudo, e aí eu perguntava, quais são as preocupações, o que é mais fácil, a sala de aula, né? Porque na sala de aula a sua preocupação é o seu quadrado da sala de aula. Alguém chegou, alguém trouxe essa criança até você. Quando você pensa num ambiente aberto, quando você pensa num ambiente não formal, as suas preocupações são outras, né? Você, por exemplo, não está preocupado necessariamente se o menino anotou o dever de casa, porque não tem dever de casa. Se ele anotou a tarefa, se ele fez a atividade, se ele está estudando para a prova, porque simplesmente não tem prova. A gente trabalha com uma outra concepção
de educação, não essa educação, digamos assim, acadêmica. Está aqui o conteúdo, estuda, revisa, porque eu vou te cobrar uma prova. Não, é mais uma questão dos valores, das vivências, de desenvolvimento social, de integração, de socialização, de respeito, né? Então, a gente atua muito mais nessa área aí. Aí o pedagogo está atuando cada vez mais, né, em várias instâncias dessa prática educativa. Há uns anos atrás, e aí eu vou dizer assim, há uns 10 anos atrás, eu até tentei pesquisar recentemente para outra aula, e infelizmente não achei, que era uma notícia, eu acho que era na Isto É, era na Veja, que trazia que a pedagogia era um campo que tinha mercado de trabalho para os próximos 40 anos. Foi quando começou a ter uma maior visibilidade justamente para esses ramos que a pedagogia pode chegar, que a gente já conversou, na área social, na área hospitalar, na área de empresas, na área de ONGs. Então, a pedagogia não é só escola. A escola é um dos, claro que ainda é, digamos assim, o mais diretivo, é o que mais capta os próprios pedagogos, né? Mas, enfim, uma coisa interessante, né, que eu até falando que eu gosto muito dessa questão de contextualizar, por isso que eu sempre estou perguntando a vocês da experiência, a gente vai conversando, você fala sobre a sua cidade, eu falo sobre a minha prática, né, que é um pedagogo, cada vez mais ele atua em projetos de resgate de cidadania. Então, quando meus amigos vieram lá, você foi transferido para qual escola? Eu dizia, não trabalho em escola, eu trabalho onde a escola não chega. Então, perceba que se o processo de educação formal tivesse dado certo, se ele tivesse desenvolvido de maneira correta, praticamente não existiriam os trabalhos sociais. Se a criança tivesse, desde a sua infância, direito a acesso a uma educação de qualidade, da educação infantil, né, tivesse a questão da alimentação, não família perfeita, que não existe família perfeita, mas uma família minimamente que apoiasse ela, relativamente assim, estruturada, sem tantos problemas de alcoolismo, de drogadição, de violência doméstica. E a vida dessa pessoa não é perfeita, não, que não tem vida perfeita, né? Mas a vida dessa criança fosse seguindo esse ritmo da educação, muito provavelmente a gente não teria boa parte das ondas que a gente tem hoje. Mas elas existem justamente porque nesse processo educativo formal, as crianças se perderam. A escola não conseguiu atingir os seus objetivos, né? A família não conseguiu dar o apoio necessário. A economia, numa pandemia dessa, não ajudou. E aí você tem o crescimento do número de crianças que estão nos sinais pedindo esmola, que estão vendendo balinhas, vendendo produtos em todo quanto é canto, para poder conseguir o básico, que é o alimento, né? Então, a gente cada vez mais trabalha nesse resgate da cidadania, seja de jovens, crianças, adolescentes ou mesmo adultos, né? Essa parte aí eu achei bem interessante trazer para vocês essa frase, para uma breve reflexão sobre as equipes multidisciplinares. Gente, olha só, e nisso aí, eu acho que a educação ainda tem muito a aprender com as outras áreas, tá? Vamos lá, sou pedagogo social, então quando eu trabalhava, por exemplo, em CREAS, tinha um assistente social, tinha o psicólogo e tinha eu como pedagogo. Quando chegava uma demanda, a gente fazia uma escuta qualificada e a partir dessa escuta dizia o que é que o psicólogo vai contribuir, como o assistente social vai contribuir, o pedagogo contribui como, tá certo? Então a gente fazia o estudo dos casos, dividia, fazia as reuniões, cada um dava a sua contribuição, seu relatório e faziam-se os encaminhamentos. Quando a gente tem essa equipe multidisciplinar, que com certeza Alexandre, não sei se tem aí na sua ONG, se não tiver, sente falta, e se tiver, sente o valor que é uma equipe formada por cabeças de áreas pensantes diferentes, para convergir para a mesma solução de um problema, isso é fantástico. E isso a gente ainda não tem muito nas escolas, né? A escola você tem o professor que foi eleito ou escolhido o coordenador, quando não é indicado pelo vereador de plantão, o diretor e o vice-diretor a mesma coisa. Aqui ou ali você tem um psicólogo, e o trabalho desse psicólogo é muito isolado. Se me dá muito trabalho, manda para o psicólogo, não sei o quê.
né? Enfim, mas não existe nas escolas ainda esse entendimento, essa formação e essa somatória de saberes das equipes multidisciplinares. Agora, não se enganem, vamos lá, você foi um pedagogo que foi para a área jurídica, você foi para o Tribunal de Justiça, foi para o Ministério Público, não importa. Você foi para o fórum da sua cidade, você está trabalhando como pedagogo, tá certo? Não se engane, dentro do fórum, o cara de referência não vai ser você. O cara de referência vai ser o advogado. Do mesmo jeito que você vai para a área de assistência social, como eu trabalho. Então, tem o assistente, tem o psicólogo, tem o terapeuta ocupacional, tem o pedagogo. O técnico de referência, gente, é o assistente social. Do mesmo jeito que na escola, quando a escola entender da importância dessas equipes e de repente a gente começar a ver concursos públicos para formar essas equipes, o cara de referência vai ser a gente, vai ser o pedagogo, tá bom? Se você vai atuar, por exemplo, na área da saúde, a técnica de referência vai ser a enfermeira, tá certo? Então, assim, não é que a gente seja desmerecido, não, é que você está num contexto que não é seu, por natureza. A escola é o a educação é o nosso território, digamos assim. Então, nela a gente é o referencial. Na saúde vai ser o enfermeiro, não tem como concorrer com ele. No jurídico vai ser o advogado. Eu acho que alguém, eu não vi, mas alguém levantou a mão. Quem gostaria de falar? Sim, equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, pedagogo, não é a área dele, mas sendo integrante, que integra a equipe multidisciplinar, o planejamento é dele. Sim, quem vai dar a diretriz de como fazer, como lidar, não ensinar o trabalho da assistente social nem da psicóloga, mas de como agir no momento da demanda, é o pedagogo. É o pedagogo que vai trilhar esse caminho, que, repito, essa é a grande contribuição, já tinha dito para vocês, essa é a grande contribuição nossa numa ONG, mesmo no meio jurídico, é dizer esses caminhos a percorrer, né? Mas aí cada um, digamos assim, o assistente social vai para a sua vertente, o psicólogo vai para a sua vertente, e a gente contribui sim, costurando. Repito, quando eu atendia meus alunos lá, agora não, por causa da pandemia, que recebia os alunos lá no conselho, dizia, professor, o que pedagogo faz aqui? Me conta aí que eu não entendi ainda. Esse meu amor, pedagogo planeja, pedagogo ajuda a toda essa equipe a se organizar melhor, a agir melhor, a dividir as tarefas de uma melhor forma, né? Então, a gente, digamos assim, esse fio condutor, como você, assim, na sua fala, é assim que eu entendo. Bom, ok? Aí, de novo, né? Pensar um pouquinho aqui sobre esse espaço não, lembrar que retomar algumas coisas sobre espaço não escolar. Como eu já tinha falado, na década de 90, começa a ter uma visão mais aguçada, apurada, não sei se a palavra seria essa, sobre a questão de como melhorar essa produtividade. Né? Então, o mundo, digamos assim, os setores, a economia, começa a perceber como melhorar a produtividade. E aí começa a se entender que precisa de um projeto, de um programa de capacitação, aliado a uma questão de gerir pessoas. Gente, olhe, gestão de pessoas é o segredo de qualquer bom funcionamento. Certo? Você conseguir trabalhar, e isso o pedagogo faz muito bem. E isso o pedagogo consegue dar uma grande contribuição na questão, por exemplo, de conflitos entre a equipe, identificar o perfil de cada colaborador, né? Fazer uma certa distribuição de tarefas. Então, desde a década de 90 que vem surgindo esse movimento de olhar a produtividade, de entender a necessidade de um projeto de capacitação aliada a uma gestão de pessoas de qualidade. Então, cresce a importância da ação pedagógica desde esse momento. Então, de 90 para cá, aí foi quando eu disse a vocês, né, que há alguns anos eu vi essa reportagem, que eu infelizmente não achei, justamente falando desse campo
de pedagogia que tinha mercado de trabalho para os próximos 40 anos. Por quê? Porque vem crescendo ao longo dos anos esse entendimento de como a gente é importante, de como o pedagogo ele pode colaborar. Então, como eu já tinha comentado, o pedagogo pode trabalhar na questão da formação dos colaboradores, né, da competência desses colaboradores, auxiliar fundamentalmente no planejamento, que a gente tocou nessa tecla várias vezes, e formar, né, ajudar a formar, qualificar cada vez mais essa questão da mão de obra, da força de trabalho. Enfim, tá certo? Gente, olha só. Eu queria escutar um pouquinho vocês, agradecer a participação de todos, tá bom? Mas aí eu queria escutar um pouquinho vocês no seguinte sentido. A disciplina, ela infelizmente, ela é muito curta, são poucos encontros, né, que a gente tem. Mas aí não vou entrar no mérito da questão de carga horária e tal. Como é que eu pensei na disciplina, né? Primeira coisa que eu gosto, desculpe, mais uma vez, peço desculpas pela semana passada, que não pude comparecer por uma questão de saúde, mas gosto de avisar, de planejar. Então, desde o primeiro dia de aula, eu tinha mostrado a sequência dos temas que a gente ia trabalhar. Uma coisa que eu priorizo bastante é a questão do horário. Então, onde você estivesse, 7 horas, você está começando a dar o boa noite dele. 7h10 está começando. Porque eu acho que a gente, enquanto professor, a gente deve passar para a turma essa questão de organização, de cronograma. Outra estratégia que eu adotei foi, por exemplo, sempre o cuidado de gravar as aulas e socializar depois o link, porque é pandemia, então Alexandre mesmo não pôde por conta da internet, é tudo à distância, então você está em Eloy de Souza, minha internet aqui em Parnaíba cai, então eu acho muito pertinente dar a oportunidade de você resgatar algumas das aulas na medida que você queira. Então, de certa forma, foi assim que eu tentei conduzir a disciplina, hoje é o nosso último encontro, procurei fazer, isso é o meu entendimento, né? Eu penso de uma forma, você, lógico, vê de outra totalmente diferente, está no seu direito, de, na medida do possível, fazer essas aulas dialogadas, sempre provocando vocês, para a gente trocar experiência, mas eu gostaria muito de escutar vocês, assim, não existe professor perfeito, não existe aula perfeita, o que é que eu poderia melhorar, o que é que não agradou, o que é que não deu muito certo nessa disciplina, que cuidados eu devo ter para melhorar a minha prática para as próximas. Eu passo a palavra para vocês. Assim, professor. Não entendi porque você fez, está de queixo caído? Oi, Wellington, diga aí, fica à vontade. Assim, voltando a minha fala lá, um pouquinho lá atrás, que o professor citou aí o que o Fernando falou, que há uma preocupação assim, em questões financeiras e deixa a desejar em questões de qualidade, né? Porque é a qualidade que faz os alunos permanecerem, né? Certo. E assim, sobre a aula do senhor, eu gostei da iniciativa, porque quando assim você tem uma preocupação, um olhar para o aluno, em questões de gravar as aulas, é realmente muito importante. E esse momento de pandemia, então, é muito complicado, difícil. E por questão também até de horário, eu cheguei um pouco atrasado hoje, justamente por causa disso. Então, Não, assim, não tem a coisa problema. realmente é muito complicado. A situação que a gente vive, a aula assim, acaba sendo um pouquinho... Tendo esses fatores, né, que acontecem, e acaba acontecendo esses imprevistos, mas assim, de melhorias, de incentivo, o senhor está à frente de alguns professores, né? Por essa questão desse olhar para o aluno. Certo. Eu agradeço. Alguém mais gostaria de falar? Se não quiser falar também, não tem problema, mas assim, é uma prática minha de, ao final da disciplina, escutar a turma para tentar melhorar o meu trabalho. Fique à vontade, Alexandre. Sim, o que acontece? A disciplina é a pedagogia fora do ambiente escolar, né? Então a gente tem 2 exemplos. Tem eu e o senhor, correto? E poderia ter mais exemplos, né? No caso, temos não deu tempo do Wellington, tá? Nesse âmbito, né? Que é da ONG dele. Mas que eu queria salientar que é muito interessante
que a pedagogia fora do ambiente escolar, ela tá de uma evolução assim gigantesca. Perfeito. Gigantesca. Porque no momento onde que teve a reformulação de uma entidade filantrópica com quase 40 anos, a reformulação dela vindo de Brasília e a obrigação de ter um coordenador pedagógico, nosso espaço, nosso leque, a nossa formação está ficando primordial. Está sendo valorizada, né, cara? Está sendo valorizada. Porque muitos tentaram fazer o que um pedagogo faz e não conseguiram. E a gente deixou também, uma opinião minha, a gente deixou também muito aquela coisa do... Eu não estava estudando pedagogia ainda, no boom do momento do coach. Não estava estudando pedagogia ainda. Mas quem já era pedagogo, eu acho que deixou muito com o barco correr frouxo. O coach. O cara é coach. Paz, motivação, isso, aquilo. Não, cara. Motivação é uma coisa que já vem conosco. Isso. Incentiva. A motivação é nossa. E o caminho das pedras, o único que pode ensinar o caminho das pedras é o pedagogo. Somente isso que eu tenho a salientar, que a sua aula é de suma importância. Gostei da exemplificação do seu trabalho, do como é que conseguiu galgar esse espaço, por mim, agora falando, de eu chegar onde eu cheguei através da Faculdade de Pedagogia, e o presidente, né, me viu lá dentro, e quando ele olhou, eu falei assim, vou precisar de você. E eu estava no segundo período ainda. Por quê? Porque ele recebeu, estava no segundo período de pedagogia, ele recebeu a reformulação do fluxograma da OCIP, né? O nosso é OCIP, que já foi ONG, hoje em dia é OCIP. Então, a importância, nós temos que ver isso, pesquisar mais e nos valorizar. Verdade. Hoje em dia, eu já estou me preparando para um futuro para falar assim, vai ter uma live, não, como é que se fala? O que o coach fazia? Não é espetáculo, não. Espetáculo é ótimo. Sem querer avacalhar o coach, né? Mas, já falando, não, mas instruções, o pedagogo fulano de tal vai estar fazendo uma explanação de como fazer uma empresa funcionar. O pedagogo fulano de tal está gestão de administrativa de hospital, no futebol, na pizzaria, em todo lugar, nas empresas, vai ter a sua importância. Porque o que nós temos, a nossa carga, nós que estamos aprendendo nesses 4 anos, são coisas que são, como é que se fala? Que é transformador, importante, em qual sentido? É incentivador. Tá. A pessoa, é incentivador. Chegar a pessoa, olha só, calma aí, não é para lá, não. É aqui, ó. Isso aqui é o correto. É o planejar. Essa coisa aqui, nós temos de sobra. De sobra, exatamente. Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa. Vou dar um exemplo da casa da minha mãe, cara, lá em casa. Minha mãe é professora. 5 filhos, um marido chato, a minha avó morando junto, mais cachorro, papagaio, filho. E a gestão dela é exemplar, neguinho. Era dona do lar e dava aula. Que é um exemplo de planejamento e gestão. Fantástico, né? Mas hoje em dia, eu estudando, mal consigo. Às vezes eu esqueço de molhar as plantas da minha casa, cara. É sério. Eu falei, caramba, planta. Ontem eu cheguei, né? Tem internet, para fazer a comida da cachorra, que eu esqueci de fazer a comida da cachorra. Eu falei, caramba, se ela aprendesse a fazer, seria ótimo. O senhor está de parabéns aí. A aula do senhor é fantástica. Gente, então eu agradeço, tá? Assim, meu contato tá aí para vocês, né? Lógico, lá no grupo. Se quiser deixar salvo, não sei se eu volto a ter a oportunidade de trabalhar. Foi uma satisfação trabalhar com vocês de novo. Eu já tinha passado pelas turmas de Serra Caiada. Amanhã eu mando a atividadezinha avaliativa, só para constar, só protocolar, basicamente como a primeira, uns temas para vocês abordarem. Estou devendo a nota da primeira ainda, porque eu estou com muitas orientações de TCC,
mas quero colocar isso em dia, pelo menos essa primeira, até esse final de semana, até sábado, sem falta, dou o retorno para vocês, e aí dou um prazo para vocês me entregarem e a gente encerra, tá bom? Então, eu agradeço demais. Outra coisa, Oi. bota esse slide pra gente. Tá, boto sim. Eu acho que eu não tinha botado os outros, não. Os outros dois eu tenho, só falta esse. Não, então, tudo bem, posto sim. Não, tem Tá bom. Então, 3 Então, no gente, caso, né? Tá faltando 2, eu tenho 2, são falta 4. 2. Pronto, são 4. Eu posto da terceira e da aula de hoje, tá bom? Então, gente, se cuidem, essa pandemia não tá fácil, tá bom? Uma satisfação revê-los, conhecê-los, e a gente vai se falando. Vida curta, vida louca, vida rodando sempre, a gente se encontra nesse meio de mundo, tá bom? Tchau, boa noite a todos. Estou encerrando a gravação nesse momento. Tchau, professor. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Beijo pra